Porque muita gente desiste de criar codornas. Muitos iniciantes nessa criação acham que é só comprar as aves, colocar nas gaiolas ou viveiros, que vai estar cheio de ovos todos os dias. Mas na realidade, não é bem assim. Como eu trabalho com as codornas? Quais são as vantagens de criar codornas? E quais são as desvantagens de criar codornas? Como conseguir equilibrar com outra rotina e diminuir o trabalho com a criação para não desistir? Isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo. Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou o Emerson e esse aqui é o canal Lucro com Codornas, o melhor canal sobre codornas do YouTube. Aqui eu vou te ensinar tudo que eu aprendi nesses mais de 4 anos como criador de codorna, vou te ensinar tudo da forma mais simples possível para te ter sucesso aí na tua criação de codorna. Criadores iniciantes e os desafios que encontram na criação de codornas. Principalmente os criadores que têm pouco conhecimento sobre o manejo das codornas. Quando começam, encontram muitas dificuldades na criação de codornas. Não conseguem um bom resultado de postura, perdem bastante aves por estresse, por não saber o manejo adequado. Não sabem fazer o programa de luz para aumentar a produção de ovos. Tudo isso por falta de conhecimento, não por falta de vontade que as coisas deem certo. Isso se deve ao costume de criar galinhas. Apesar das duas serem aves de postura, o manejo muda um pouco. As codornas precisam de mais luz diariamente para produzirem seus ovos. O manejo com alimentação é diferente. As galinhas comem mais alimentação alternativa do que as codornas. Para as galinhas se torna mais fácil oferecer folhas verdes, outros tipos de alimento. As galinhas elas também podem ficar num espaço onde elas têm um lugar para ciscar, comer folhas verdes, insetos. E o criador de codornas, que tem uma criação para produção de ovos, tem que manter elas em gaiola, onde fica um pouco mais difícil de introduzir essa alimentação alternativa. As galinhas, principalmente as criadas em sistema caipira, têm uma alimentação diferenciada, e não é só ração, assim como a maioria das criações de codornas. Quando começa a entardecer, as galinhas elas já vão para o puleiro para dormir. E as codornas, se a gente não colocar a luz até elas completarem 17 horas de luz por dia, elas dificilmente vão colocar os ovos todos os dias. Isso tudo é por não termos a cultura de criar codornas. Mas aos poucos, a gente vai aprendendo e melhorando esse manejo. E com isso, consequentemente, aumentando a qualidade de vida e aumentando a produção das nossas codornas. Tu sabe por que os criadores iniciantes desistem da criação de codornas? Os criadores que nunca tiveram contato com as codornas muitas vezes desistem porque tem muito trabalho para ser feito. As codornas exigem do criador atenção 7 dias por semana. Tu não tem feriado, tu não tem domingo. Tu sempre vai ter que estar à disposição da tua criação, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer. Um dos pontos principais que eu já ouvi muitos relatos é a alta produção de esterco. A dificuldade em fazer a limpeza, a higienização constante do criatório e também das gaiolas. Isso é o que faz a maioria dos iniciantes desistirem de criar codornas. Principalmente aqueles que criam em sistema de baterias, aonde a limpeza tem que ser praticamente diária. Um sistema que não precisa de tanto manejo nessa parte, de tanto manejo diário, é o sistema de pirâmide, o mesmo que eu crio aqui. Nesse sistema, o controle de cheiro e as moscas é feito uma vez por semana, aplicando cal virgem e serragem aonde as fezes caem. Uma vez por mês é recolhido todo esse esterco para curtir e usar aqui na horta. Me conta aqui nos comentários se tu já ocupa todo o esterco na propriedade ou se tu comercializa esse esterco. Outro ponto que preocupa os criadores é o consumo da ração excessiva das codornas. Se tu encher o comedouro, elas vão comer o dia todo. A ração ela tem que ser proporcional ao que o manual da raça diz. A japônica, 25 gramas diariamente, e a gigante, 30 gramas. Se colocar ração à vontade, além de ter muito desperdício, as aves vão engordar muito e produzir poucos ovos. Tem que cuidar da alimentação, porque codorna gorda não produz ovos todo dia. Você já imaginava que criar codornas tinha todo esse trabalho? Mas calma, criar as codornas não é só trabalho. Tem muitas vantagens e eu vou te mostrar. A principal vantagem em criar codornas é o ovo. Quando a gente começa a nossa criação, essa é a finalidade.
mas os benefícios que ele traz para a nossa saúde são muitos. Tem um estudo que compara os nutrientes do ovo ao leite materno, em valores nutricionais para a nossa saúde. Imagina ter um produto desse dentro de casa. Outra vantagem são todos os produtos e formas de gerar renda com a nossa criação de codornas. Venda de ovos, carne, esterco e pintinhos. Essas são só algumas formas de gerar renda com elas. Inclusive, tem um vídeo chamado Tem Ouro na Minha Criação de Codornas. Ele está aqui no canal, onde eu conto tudo isso para vocês, detalhe por detalhe. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Mas e como otimizar o tempo com as codornas? Ou automatizar algumas coisas para diminuir o tempo de trabalho diário com o manejo das codornas. Para reduzir o trabalho com o manejo na criação de codornas, o criador pode pensar com calma como vai criar essas aves tão produtivas. Um ponto muito importante é pensar em qual sistema vai criar elas. Se você tem mais tempo para se dedicar a elas e tem pouco espaço, crie elas em baterias. Mas se você tem a vida corrida e não pode tirar mais que meia hora por dia para se dedicar a elas, tem que criar em um sistema de pirâmide e automatizar tudo que puder. Na minha criação, eu tenho bebedouros automáticos, aonde elas podem beber água à vontade. No reservatório, tu pode colocar uma boia, aquelas de caixa d'água, para fazer com que o recipiente fique sempre cheio e com água fresca. Um serviço manual que eu tenho que fazer diariamente é colocar a ração e recolher os ovos. A ração ela é produzida uma vez por semana aqui no criatório, o que já economiza tempo. E também, ela sempre tem ração nova e ração de qualidade. O programa de luz que eu uso é automático. Eu coloquei um timer na lâmpada e ele liga ela sozinho, das 18 horas até as 22 horas, fazendo com que complete o ciclo de luz diário que elas precisam para produzir o ovo. O conselho que eu quero dar para quem está começando nesse ramo, muito lucrativo e prazeroso, é que estude muito sobre o manejo, sobre como ter uma criação de sucesso, mesmo que seja somente para consumo familiar. É sempre bom fazer as coisas darem certo e que nos tragam resultado. Para quem tem vontade de ter uma criação comercial e quer viver de codorna, eu montei uma planilha para quem quer ter o controle do criatório e saber quanto custa cada ovo produzido na propriedade, quanto sai o custo de cada bandeja de ovo. Para quem quer saber tudo, o lucro, o custo de cada mês, eu montei uma planilha, onde tu consegue fazer tudo isso na palma da tua mão. Essa planilha ela pode ser usada tanto no computador quanto no celular. O link dela está aqui na descrição. E se você está começando agora e ainda está meio perdido, acesse a playlist das codornas aqui do canal e maratona todos os vídeos, que eu vou te ensinar tudo que tu precisa fazer para ter uma criação de sucesso e que dá resultado. Não faça tudo pelo dinheiro, faça porque gosta, porque ama. Um abraço e fiquem com Deus.